A chegada dos contratos futuros no mercado do Bitcoin trouxe uma série de novas dinâmicas para essa estrutura de preço que nós presenciamos hoje, e que acabou atraindo uma série de investidores institucionais, acabou trazendo mais institucionalização para o próprio mercado do Bitcoin, podendo ter aí acesso a veículos que fornecem esse tipo de negociação tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, ou seja, você pode fazer dinheiro apostando contra o preço do Bitcoin caso ele suba e também caso ele caia. O mercado futuro não é algo novo, existe há décadas, talvez há séculos, porque é um tipo de mercado que surgiu principalmente para criar posições de proteção através de ativos, principalmente commodities aí. Entretanto, esse tipo de mercado também trouxe para o Bitcoin uma série de novas dinâmicas, incluindo a própria volatilidade. Essa volatilidade acaba afugentando diversos participantes e durante eventos de picos de volatilidade surgem algo que a gente chama de squeeze, que é basicamente ali o balançar, o quebrar, o liquidar de posições tanto compradas quanto vendidas. E ontem nós tivemos um evento exatamente assim. Nós tivemos um long squeeze e é justamente por isso que nesse vídeo de hoje eu queria aproveitar um exemplo prático para explicar para vocês o que é o long squeeze e o short squeeze. Ontem o preço do Bitcoin variou cerca de 14 mil dólares. E só para ter um efeito de comparação, o próprio preço levou aí mais ou menos 7 anos até atingir 14 mil dólares. Então a gente está falando aí de 0 a 14 mil dólares, levou muitos anos e somente ontem a gente variou aí de 104 mil dólares até 90 mil dólares. Então é por isso que nesse vídeo de hoje a gente vai entender o que é um short squeeze e um long squeeze e entender quais são as dinâmicas em que isso impacta. E vamos, obviamente, utilizar um exemplo prático que foi o que aconteceu ontem. Mas, antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse material que a gente está publicando, principalmente porque a gente não publica apenas análises de mercado, mas nós também estamos publicando aí materiais educacionais como esse vídeo de hoje. Hoje eu vou tentar não muito analisar o que pode acontecer com o preço do Bitcoin, mas explicar para vocês por que nós tivemos essa violinada ontem, e aqui eu falo de violinada no sentido de que foi para cima e para baixo muito rápido no intervalo de poucas horas. E também explicar como é que esse tipo de dinâmica do mercado futuro impacta no preço do Bitcoin e gera mais volatilidade. E para isso, a primeira coisa a se entender é justamente essa dinâmica entre o que é um long e o que é um short. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, ela é um dos slides que a gente trouxe aí no meu curso de introdução ao mercado futuro de Bitcoin, que está disponível na plataforma do Block Trends Pro. Esse é um curso já bastante completo, então a gente está falando de diversos materiais que estão disponíveis aí para vocês observarem no que diz respeito à estrutura de mercado. Eu mostrei aqui rapidamente alguns desses slides e lá a gente ensina como negociar mercado futuro, tá? Inclusive, já aproveitando, hoje é o último dia da nossa Black Friday, tá? Eu não vou repetir porque eu já passei a semana inteira falando sobre a Black Friday e hoje o único recado que eu tenho para lhe dar é que hoje é o último dia da Black Friday. Todas as informações estão no primeiro link da descrição. Se você quiser aproveitar o Block Trends Pro na sua totalidade com 40% de desconto, mais um mês grátis, recomendo que você dê uma conferida lá, tá? Mas aqui voltando para o que a gente estava falando, a dinâmica de long e short é basicamente apostas aqui ou perspectivas que traders possuem no que diz respeito ao preço futuro do Bitcoin. É por isso que nós estamos falando de mercado futuro. Qual será o preço futuro do Bitcoin? E a primeira forma da gente conseguir entender o que são essas posições é justamente entendendo qual é o viés direcional do trader. Então, basicamente, uma posição long ou uma posição longa, ela é basicamente aquela posição em que a perspectiva do trader é que o preço do Bitcoin vai subir. Então ele entra numa determinada posição aqui, né? Ele faz uma compra de Bitcoin aqui. Caso ele venda num preço maior, ou seja, nesse patamar aqui maior, ele vai ter um profit, ou seja, ele vai ter um lucro. Caso ele venda essa posição com o preço do Bitcoin abaixo de onde ele comprou, ele vai ter um prejuízo. Agora,
Se ele, por acaso, né, isso seria o que aconteceria no mercado normal, no mercado spot, no mercado à vista. Entretanto, a diferença entra quando você conhece a posição curta ou posição vendida, conhecida em inglês aqui como short. Por quê? Porque basicamente o short é aquela posição onde você entra num determinado momento de preço e caso o preço continue caindo, você vai vender aqui, né? Nesse caso, você já vendeu, nesse caso, você vai fazer uma compra nessa posição, porque você já está vendido, você vai obter um lucro. Isso significa que você tem como apostar na queda do Bitcoin e receber um lucro mesmo com o preço do Bitcoin caindo. Esses dois tipos de contrato aqui, o contrato long e o contrato short, é algo já convencional do mercado futuro tradicional e é através dele que muitas pessoas acabam fazendo bastante dinheiro e se expondo aí de forma mais estratégica até mesmo no que diz respeito ao hedge. Entretanto, existe um grande ponto aí. Quando nós temos uma alta quantidade de contratos de compra, o mercado fica muito posicionado para um lado. E assim mesmo, quando nós temos uma alta quantidade de contratos de venda, o mercado fica muito posicionado para o outro lado. Essas duas pontas de alta quantidade de contratos geram a possibilidade daquilo que nós entendemos como squeeze. E o que é o squeeze? Basicamente, o squeeze é a liquidação desses contratos. Porque exatamente nesse mesmo exemplo que eu estava mostrando aqui para vocês, o que acontece quando esse contrato que comprou aqui apostando na alta do Bitcoin, caso o Bitcoin caia, ele vai ter um prejuízo. Por quê? Porque quando chegar em determinado momento, ele não vai ter mais margem, não vai ter mais capital. Por quê? Essa posição aqui, ela já vai ter acumulado pelo menos 100% de prejuízo. Então, 100% de prejuízo é basicamente a posição é fechada, né? Então, se ele já perdeu tudo, ele fecha por completo essa posição. Não necessariamente precisa chegar aos 100, porque às vezes você está utilizando alavancagem. Então, por exemplo, se você estiver utilizando uma alavancagem de 10 vezes, isso significa que uma variação de 10% já vai dar os 100%, né? Porque a gente está alavancando, então 10 vezes o tamanho da posição, uma queda de 10% já corresponde a 100%. E isso ocorre também da mesma forma na posição vendida. Então, o que acontece quando nós temos squeeze? O que acontece é que uma série de posições, tanto compradas quanto vendidas, começam a ser liquidadas. E o que é a liquidação? É basicamente esse processo onde os contratos são fechados porque eles não têm mais capital, ou seja, eles não têm mais dinheiro ali naquela negociação. Se eu coloquei $100 e eu já perdi 100%, eu agora não tenho mais como manter essa posição no mercado funcionando. E como é que a gente faz para identificar esse evento? E aqui eu vou trazer uma forma mais simples de vocês visualizarem isso. Talvez não mais simples, mas mais estruturada, mais detalhada, através do exemplo que nós tivemos ontem. Porque ontem o preço do Bitcoin fez um movimento bastante intenso. Então a gente está olhando aqui no gráfico do preço do Bitcoin. A alta, não, então a máxima que aconteceu ontem, no dia 5 de dezembro, foi ali na faixa dos $104.630, né? E logo depois o preço despencou, atingindo uma mínima de $90.200. Então essa variação aqui bastante intensa, de mais ou menos 13,76%, que foi aí mais ou menos $14.400, foi gerada por um evento de long squeeze. Então, o que é o long squeeze? Assim como a gente já explicou anteriormente, o long squeeze é o fechamento das ordens compradoras. Como é que eu sei que o mercado já estava numa estrutura de long squeeze? Como é que eu... inclusive, isso foi trazido para os nossos assinantes no Block Trends Pro anteontem, tá? Então, a gente já estava falando dessa possibilidade de ocorrer esse tipo de volatilidade bidirecional lá no nosso grupo. Inclusive, tiveram assinantes que entenderam esse movimento e ficaram de fora do mercado justamente para evitar tomar essa volatilidade. Mas existem diversas formas aqui, e aqui eu vou passar por alguns indicadores que podem nos ajudar a compreender esse tipo de movimento. A primeira coisa é o Open Interest agregado. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos basicamente a quantidade de contratos posicionados. Então, a quantidade de novos contratos. O que a gente teve entre o dia 3, né? Então entre o dia 3 e o dia 5, que foi ontem, nós tivemos um crescimento aí de mais ou menos
deixa eu ver aqui para vocês, mais ou menos 15% no Open Interest. Isso significa que a quantidade de capital que estava alocado atingiu ali os 71,5 bilhões de dólares, saindo de 62,23 bilhões de dólares. Essa subida de 15% no Open Interest indica que uma série de novos traders chegaram no mercado, entraram no mercado, e aqui eu estou falando mercado futuro. Então, por que eles entraram? Porque foi justamente esse período aqui onde o preço do Bitcoin estava subindo para os 100 mil dólares. Então, eles basicamente aumentaram a quantidade das suas posições, né? E logo depois, o que nós tivemos? Uma queda no Open Interest. Por que nós tivemos essa queda no Open Interest? Porque várias posições foram fechadas. Então, tudo que foi aberto do dia 3 para cá foi fechado somente ontem, né? Foi fechado por conta dessas liquidações. Mas como é que eu vejo que o mercado já estava muito inclinado para determinado lado? Através da taxa de financiamento de contratos futuros. Então, esse é um conceito que nós explicamos melhor lá no curso de contratos futuros, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, mas basicamente a taxa de financiamento, e você pode ver que ela atingiu aqui um dos maiores patamares desde 2021, tá? Então, se eu aumentar aqui a minha visualização, ó, a gente pode ver que no 4 horas, deixa a gente voltar para cá, que a variação de 4 horas é a maior desde 2021. Então a gente via um alto número de contratos posicionados em compra. Por quê? Porque a taxa de financiamento, quando ela está muito positiva, isso significa que existe uma alta quantidade de contratos comprados naquela posição. Quando ela está muito negativa, igual ela teve aqui, ó, em agosto e depois ali em setembro também, significa que nós tivemos uma alta quantidade de contratos posicionados na venda. Então, esses momentos onde tem uma alta quantidade de contratos comprados posicionados no mercado, significa, primeiro, que o Open Interest, né, a quantidade de posições aumentou muito e a maior parte dessas posições que aumentaram foi de longs. Como é que eu vejo isso? Eu consigo ver isso justamente aqui através desses dois gráficos que tem abaixo. Então, a gente tem o Net Short, que é a quantidade de shorts, né, posições vendidas. Ó, você note que no dia 5 ontem elas caíram bastante. Por quê? Porque quem foi que subiu? A quantidade de longs. Então, a quantidade de contratos comprados subiu fortemente também ontem. Isso aí nos mostra, acaba revelando uma estrutura onde, primeiro, nós temos contratos futuros se posicionando no mercado, ou seja, sendo colocados no mercado, e nós conseguimos ver isso através do Open Interest, que mostra a quantidade de posições, essa subida, e depois nós tivemos um posicionamento, nós tivemos uma indicação de qual é o posicionamento que esses contratos estavam tomando. Nesse caso, de compra, né? Por quê? Porque nós tínhamos um alto funding rate aqui positivo, sinalizando que a maior parte desses contratos era de compra. Isso também a gente consegue ver através do net long, ou seja, a quantidade de contratos e não o capital que eles estão posicionados, também subiu significativamente. E o que aconteceu logo depois que o preço caiu? Então o preço vai caindo e aí o funding rate vai caindo também, o que gerou um total aí de, aqui pelo menos em 4 horas, né, no valor total do diário, acabou trazendo mais de 400 milhões de posições compradas sendo liquidadas. Isso revela exatamente o long squeeze, ou seja, uma alta quantidade de contratos comprados começaram a ser fechados em cascata, então uma liquidação vai gerando outra liquidação, e à medida que o preço ia caindo, a quantidade de contratos iam sendo fechados, né? Então a gente teve essa queda no Open Interest muito forte aqui, e o que acabou gerando essa onda de queda no preço do Bitcoin. Por quê? Porque todo contrato comprado, ele precisa ser vendido para ser finalizado, tá? Isso aqui é algo que a gente acabou de mostrar nesse slide. Então, se você pode se lembrar, ó, todo contrato comprado, todo contrato de compra, no momento do seu fechamento, ele é vendido. Então, caso o preço do Bitcoin caia, significa que todas as vezes que esses contratos comprados forem sendo fechados, eles estão sendo vendidos no mercado spot para que ele corresponda ao preço do mercado à vista e o preço do mercado futuro. E foi essa justamente a dinâmica de um long squeeze que ocorreu ontem. Ah, Cauê, você só explicou o long squeeze e faltou o short squeeze. Bom, o short squeeze é exatamente a mesma coisa, só que na ponta contrária. É basicamente o oposto daquilo que eu falei tudo. Nós temos uma alta quantidade de subida de contratos, a diferença é que esses contratos estão mais posicionados na venda. E caso o preço do Bitcoin suba
porque obviamente aqui a gente está variando na sua perspectiva. Como mostra aqui nesse slide, no contrato de venda, o prejuízo ele surge quando basicamente o preço sobe, né? Então, como todo contrato de venda já está vendido, o que acontece quando o preço do Bitcoin vai subindo e esses contratos vão sendo fechados? Eles vão sendo tendo que comprar cada vez mais. Então o short squeeze, ao invés do long squeeze, ele ocorre quando o preço do Bitcoin está caindo bastante e depois sobe um pouquinho. Isso faz com que uma onda de contratos sejam comprados e o preço acabe subindo ainda mais. Isso é exatamente o oposto daquilo que eu mostrei no contrato comprado. Como o contrato já está comprado, no momento que o preço vai caindo, eles vai gerando mais venda e o preço acaba caindo ainda mais. Essa é a cascata de liquidação que é gerada no squeeze. Esse tipo de conteúdo aqui que eu tô falando para vocês é mais uma explicação daquilo que aconteceu ontem no mercado, por que nós tivemos essa alta volatilidade e para vocês prestarem atenção que isso pode ocorrer mais vezes também. Além do mais, isso tudo que eu estou trazendo aqui já foi explicado para os nossos assinantes lá no Block Trends Pro de forma ainda mais detalhada. E inclusive hoje é o último dia para você aproveitar aí 40% de desconto, mais um mês grátis na nossa Black Friday, porque esse tipo de promoção que a gente está fazendo aqui, provavelmente você não verá em muitos meses aqui no Block Trends. Então aproveita, se você quiser saber todos os gráficos, todas as posições e inclusive qual é a minha visão agora após o long squeeze, né? Se a gente vai continuar subindo ou se a gente vai ter uma queda mais significativa nos próximos dias, eu recomendo que você assine o Block Trends Pro, porque eu já mandei isso lá no grupo de assinantes e caso você entre, você já vai poder ter acesso a esse tipo de material, tá? Eu costumo mandar logo de manhã cedo, assim todos os nossos assinantes têm acesso ao material assim que começa o dia. Além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse tipo de material aqui. E se você tiver interesse em negociar Bitcoin, inclusive negociar contratos futuros, nós estamos utilizando a plataforma da Bybit. Além do mais, obrigado para você que esteve me acompanhando e também comenta aí qual é a sua perspectiva sobre essa violinada que o preço do Bitcoin fez ontem. Você vendeu? Você comprou? O que você fez aí ou foi pego no meio ali do tiroteio e acabou saindo no prejuízo? Comenta aí embaixo e depois eu vou estar respondendo vocês nos comentários, tá? Muito obrigado, a gente se vê no próximo material aqui do Block Trends. Tchau!